Você anda entrando por essa porta estreita, que não é larga, ela não tem esses refletores todos em cima, ela não é fácil, porque é uma coisa pessoal e tem que ser verdadeira, então é uma coisa honesta. E no tempo de cada um, E né, no Carlos? tempo de cada um. Porque quando a pessoa vai, e é isso que eu convido, de ir em direção a Cristo, é que esse contato ele é personalizado, como a gente já falou antes. Ele vai ser do seu jeito, do jeito que ele sabe falar a sua língua, ele te conhece. Sim. Desde do ventre que você estava sendo gerado. Sim. Então ele sabe exatamente como te mostrar, como te falar, como te conquistar, te direcionar, como te chamar a atenção, né? E só o que a gente precisa fazer nesse momento é permitir que essa presença faça parte da nossa vida, porque às vezes quando a gente fala do Espírito em mim, parece que eu estou dando espaço para um outro ser tomar conta e eu não sou mais eu, e não é isso que acontece, na verdade, ao mesmo tempo que é isso também, né? A gente continua sendo a gente, só que é a nossa melhor versão, é o que já foi desenhado para que a gente fosse, né? E existe ali alguém com quem você pode comemorar as suas conquistas e você pode se lamentar também. Você pode chorar, você pode pedir. Então, o que eu geralmente falo assim, pega o Novo Testamento. Ah, mas eu não entendo o que está. Pede para ele. Pede para ele. Sim. Fala, me dá entendimento para eu entender isso aqui. Eu tenho certeza que você vai ter as respostas na sua língua. Cara, né? A gente é muito... É que às vezes realmente é como se apaixonar, sabe? Porque paixão à primeira vista é um negócio que você não explica. Você só sente. Você se apaixonou pela pessoa e o seu mundo muda completamente. Como explicar? Porque há uma reação química dentro de você, uma opção de coisa, teu coração, batimento cardíaco. Parece que o tempo muda a sua volta, né? Muda tudo fica bonito. Isso a gente está falando de coisa humana, imagina. Humana! Cara, numa Cristo outra dimensão. É a nossa melhor paixão. Porque se apaixonar por Ele é realmente... É porque é muito mais do que uma paixão à primeira vista dessa terra. Por uma pessoa que é igual você, que está aqui no nosso mesmo plano. Mas se apaixonar por algo, por um homem, por um ser divino nessa espécie que é o nosso total e criador, o nosso Cristo, se apaixonar por ele é um negócio que realmente é um amor que cresce dentro de você pelas coisas que ele é, porque ele é, né? Eu sou. Ele é. E é por isso que a gente está aqui falando dessa forma apaixonada, dessa forma de vida que a gente tocou, que você não precisa mais ficar sofrendo, você não precisa mais ficar passando Tu já se apaixonou, pela cara? situação da vida. Já, é isso que eu ia dizer. Assim, tu já se apaixonou? Eu queria saber, pô. Já. Assim, teve aquela paixão assim, e aí você vê a pessoa vindo em câmera lenta, né? Parece que apaga a luz. O cabelo assim voando, né? Apaga a luz à volta. Fala, Edson. Já apaixonou, já, não é? Edson? Cara, se apaixonar é bom demais, bom né? demais. É bom demais. E, cara, sabe esse negócio da paixão aqui? Ela é passageira também. E é essa que é a parada, né, man? Tipo assim, você se apaixona aqui por muitas coisas. Tem gente que já se apaixonou pela dança, né? Sim. Tem gente que se apaixona por um tipo de prato de comida. E são diferentes os lugares, né, que você se apaixona. Mas se apaixonar por Cristo é um negócio que a sua vida, ela passa a ter uma cor não visível. Tipo assim, é uma cor que a gente não consegue definir e ela é um colorido que a gente não consegue mesmo enxergar. Mas a gente sente ele. É porque é uma dimensão... É como se fossem ondas de som. É uma dimensão além da nossa, né? E a gente recebe pelas nossas dimensões. Então
que eu sinto essa vibração, essa mistura de Paixão. cores, essa paixão, tudo isso me mostra que o que eu estou passando na minha vida é pequeno diante disso, né? Muito pequeno, é verdade. Muito pequeno. Então É mais do que uma paixão, né, Carlos? isso é uma vida. Por isso que eu sou a verdade, o caminho, E a vida. É uma vida, é uma forma de viver. Sim. Então a gente pode sentir dor. O sofrimento já não cabe mais, né? É um paralelo, né, cara? Como pode a gente estar no mesmo mundo que tanta gente e estar vivendo coisas tão diferentes? E vários cristãos que estão nos assistindo também, Sim, conseguem entender isso que a gente está dizendo. conseguem se identificar, né, Né? com o que a gente está dizendo. E outros que nem tanto, mas desejo que as pessoas consigam sentir o que a gente sente, porque realmente isso é vida. E se não estivesse sentindo isso que a gente sente, e não tá, aonde você não está sentindo isso, busca de uma maneira diferente, vai em outro lugar, assim como você fez, eu também fiz, né? Sim. Mesmo quando se sentia perdido. Busca, porque quem bate na porta, a porta vai ser aberta. E ele está na porta esperando, né? É. De braço aberto. E é o melhor abraço do mundo. Sim. Ele tá eu tô pensando num texto que ele fala exatamente isso, né? Qual que é o texto? Vamos ver ele. Bater na porta e a porta será aberta, né? Esse texto é tão bonito que ele fala, é tão lindo, que merece que a gente realmente... Olha, sem querer achei um texto aqui que eu acho que faz sentido com o que a gente estava falando, que é Colossenses 3. E ele fala assim: portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são daqui da terra. Porque se vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Apocalipse 3:20. Esse é o cara, o Edson tá aí, ó. Por que eu não pedi pro tá Edson atento, contar né? pra gente? Tá atento ali. Ó, Edson, obrigado. Pronto aqui, ó. Aí, ó. 3:20. Isso, é esse texto aqui, velho. É bom demais. Nossa, vai lá. olha que coisa linda. Puxa aí. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. E ele comigo. Coisa linda demais. É bom de ouvir, velho. É bom demais. É bom demais. Esse texto é demais, emocionante. Eu até arrepio aqui, cara. Nossa, eu sinto muito assim. Eis que estou à porta e bato. A presença. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E pode ser hoje mesmo. Não, e ele fala, cearei com ele, não sou eu só com ele. Então a vontade dele também está ali junto com você. É ele com você. Sim, nossa senhora, cara. Coisa linda. Lindo demais. Cara, veja como é. Olha como é nobre isso também. Ele já está. Ele já está. Você nem precisa procurar, ele já está. Se você abrir a porta, aonde tiver, aonde você estiver, ele entrará na sua casa. Porque ele torna o lugar. Porque esse lugar que eu tô não é puro. Não, pode ser em qualquer lugar, né? Você estava comentando no outro vídeo ou foi em off, que estava dançando e de repente no meio de um lugar dançando, você para e está falando de Cristo. Cara, como pode, né? Em todos os lugares. Porque ele torna o lugar onde você está o lugar apropriado. Nossa. Não é? Olha, é como se ele criasse uma bolha em torno de você e falasse, fique tranquilo, pode ir. Você pode estar num lugar mais confuso,
com um som alto, muita gente, não sei o que, vai ter alguém que vai ouvir a tua voz. Quer dizer, vai ouvir a voz dele através de você. E vai conseguir entender o que você está falando, no meio do caos. E não pense que você tem que se capacitar para isso, né? Não é uma coisa que você precisa se capacitar. Não, Deus capacita os escolhidos. Ele capacita os escolhidos. Que é que eu estava falando aqui agora há pouco, né? Que não sou eu, mas o Espírito em mim, né? É aí que vem a capacidade do fazer. Amém. Mas a gente começou o vídeo dizendo... Você quer falar alguma coisa, Edson? Tem uma informação aqui de última hora, aqui, ó, pedindo pra você. Deixa eu ver. Vamos lá. Pedi e vos será dado, procurar e achareis. Bater a porta e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Mateus 7, do 7 ao 12. Boa. Muito bom. É isso aí, né? Tá tudo aqui. Valeu, Edson. Tá tudo... E tudo começa com um simples olhar, né? Porque quando você tem esse amor à primeira vista, você olhou, né? Você viu. E aí, no momento que você vê, não tem mais jeito. Não tem mais volta. Você vê, não dá mais pra desver, né? Não dá mais pra desver, cara. Você viu uma vez, aquilo te toma e você tem certeza. Como pode? É uma coisa que quando você vê, enxerga, é como o seu coração, ele bate na hora junto com aquilo. Como a gente falava do Espírito, de nós estarmos com o mesmo Espírito, e quando a gente fala, a gente se identifica com as mesmas coisas, de estar sendo habitado por um mesmo Espírito. Isso. Mas mesmo quando você já está sendo habitado, as coisas ao seu redor ainda querem fazer com que você desvie o olhar. Isso. E após a primeira vista, você pode ainda continuar preso a coisas do passado, né? Preso às coisas que às vezes querem te roubar e querem te trazer a um velho homem, né? E aí nessa hora você tem que olhar para o alto. Nessa hora você que é tem o Colossenses que eu estava falando ali. Né? Qual é? Boa. Colossenses 3, né? Que eu Colossenses. tinha aberto. Ó, é difícil esse nome aí. Colossenses. Tessalonicenses. Colossenses 3, você falou? Isso. 3 o quê? 3:1. 3:1. Vambora. Olhei pra tu aqui, ó. E achou aí? Do 1 ao qual? Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo. Nossa, velho. Em Deus. Que legal isso aqui, né, bicho? É exatamente isso. Né? Estamos assentados com Ele no esconderijo do Altíssimo. Colossenses 3. Muito bom, né? Muito bom, nossa. É tudo que a gente... E olha, às vezes, realmente, uma hora eu falei aqui, parece que a gente está num mundo paralelo. Esse é o mundo paralelo. Porque o esconderijo do Altíssimo. Quando acontece no seu trabalho, a gente tem trabalhos que são trabalhos que não estão falando de Deus, são trabalhos normais, comuns, e acontece às vezes de ter uma palavra, de ter alguma coisa que nos incomoda, e se a gente naquele momento já vira o foco para quem está sentado à direita de Deus Pai, todo o resto fica menor. Sim. E fica pequeno e insignificante para o que a gente está passando, né? Como é que é isso aí na sua vida também? Você tem as suas tarefas, Carlos, se tem diferentes. uma coisa que eu tenho realmente vivido no momento
que alguma coisa ao meu redor. Porque assim, a nossa vida tá seguindo. As coisas estão acontecendo, coisa no seu trabalho, coisa com suas amizades, coisa com as pessoas que são da tua intimidade, com a tua família. E tem coisas que são muito boas, e tem coisas que às vezes você tem algum tipo de problema que você tem que resolver. E cara, cada vez mais que eu tenho estado com ele, todas as vezes que alguma coisa tenta me desviar o olhar, por um instante eu quero me virar e olhar para essa coisa, e aí eu já penso, não, volta. E aí eu tento não olhar. Embora essa coisa esteja fazendo muito barulho aqui, e eu tenho vontade de olhar, às vezes, o meu controle é, não vira o pescoço, continue aqui. Isso aí. E impressionante, as coisas todas chegam no lugar. No melhor lugar. As coisas todas se assentam. As coisas todas chegam na melhor solução. E nem sempre a melhor solução vem dos seus planos. Nem sempre a melhor solução vem daquilo que você projeta na tua cabeça. Mas a solução vem do Senhor. Sim. Dá uma dica aí para quem está nessa dúvida, né? Quem está vivendo isso, está buscando essa solução e está batendo de frente o tempo inteiro, tentando uma coisa, e como que ela faz? Cara, vamos fazer o seguinte, melhor ainda. Dica. Para dar essa dica, nós vamos ler um texto. Eu vou sugerir um texto aqui para nós. Perfeito. Que a gente vai ver a palavra na nossa vida. Eu até deixei ele marcado aqui, ó. Parece até combinado. Se ele perguntar isso aí, não é combinado. Não. Porque ele fez essa questão e eu conectei com esse texto aqui. Que eu deixei marcado porque eu queria ler ele. Que é Mateus 14, versículo 22. Você quer ler na tua Bíblia? Seria bom se você lesse na sua. Rapaz, não é que... 14, Mateus 14, 22. Você 14, acredita que eu tava com ele 22. marcado? Agora parece que a gente tava combinado mesmo, porque eu tô com ele marcado aqui. Tô. Exatamente, 14. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos lá, é isso aí. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Essa frase de Jesus é incrível. Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." E Jesus disse: "Venha." E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Que incrível, né? Incrível. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Amém. Amém. Coisa mais linda. Então, veja bem. Eles estavam com Jesus no lugar. Isso. Tinha muita gente nesse lugar. Jesus estava curando, estava conversando com essas pessoas, explicando as coisas do reino. Entardeceu.
ele falou para os discípulos: vá para o outro lado da margem. Eles estavam do lado do mar, eles tinham que atravessar para uma outra margem, que depois eu vou ter com vocês. E aí eles foram sozinhos, foram sem Jesus. Jesus ficou e foi conversar com o Pai. Veja bem, Cristo foi orar ao Pai. Dada a madrugada, Cristo vai ao encontro deles sobre as águas. E eles estavam passando por um perrengue, certo? Estavam lá... As ondas estavam batendo contra o barco. Sim, o barco estava em alto risco. Eles estavam ali desesperados, não sabiam o que fazer, mesmo eles já tendo conhecido o cara, entendeu? Tipo assim, uma coisa era se eles fossem uns perdidos igual nós, era, entendeu? Mas depois que os caras encontram o cara, e aí passa uma dessa, passando uma dessa, eu aposto que se fosse nós lá, nós ia dizer, lascou, vai acontecer alguma coisa aqui, cadê Jesus, entendeu? Bem na hora que Jesus não tá com a gente, nas ondas, pá, os caras dentro do barco e tira a água e não sei o que, e os caras pensando de madrugada no meio do mar, tu não enxerga nada, tudo escuridão, breu, sob a luz da lua. E as ondas batendo. Fala sério. É isso, velho. Esse é o desespero de um homem. E tudo que está aqui limitado. Mostra o nosso humano. Exatamente. A gente falar de Davi, a gente vê muito a ligação com Cristo. E a gente vê essa colocação, principalmente nesse Salmo 23. Aqui, com certeza. Ele está falando exatamente dele, né? Porque, seguindo aqui o que você está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Como é que está aí na sua? Nossa, em verdes prados me faz descansar. Ou seja, ele está sempre conduzindo para o melhor lugar. Então a gente tem essa tendência de querer tomar a frente, às vezes, né? E tem horas que o pastor está falando, não, ovelha, é para cá. Né? E a gente, às vezes, está brigando ali. E para a gente que já está nesse mundo cristão, a gente sabe que tem coisas que a gente não conseguiu, que a gente queria. E o pessoal chama até de livramento, né? Tive um livramento. Né? Porque a gente está se entregando de tal maneira que a gente acredita que mesmo as coisas que a gente não está conseguindo, aquilo é porque não era para conseguir. Né? É que sabe que depois que você realmente vira uma ovelha, se torna uma ovelha dele e deixa que esse grande pastor te conduza, você, na verdade, eu até estava falando disso hoje mesmo, você realmente passa a viver como se a vontade dele é a que te interessa. Então, por que você teria como se queixar de algo que não aconteceu? Porque antes, quando você consulta ele já te dá indícios, ou ele te comunica, ou ele te fala de que aquilo não é o melhor para você. Então você já nem vai. Porque o caminho daquele que realmente está sendo guiado pelo pastor é esse. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Veja bem, ele está falando do descanso e da paz. Ele está falando que tudo que uma ovelha, nesse caso, que ele está fazendo essa relação verdadeira, ele sabe o que ela precisa. O que ela precisa. Ele conduzia ovelhas, como você bem lembrou. E ele sabia qual era o melhor pasto. Ele se colocava perante uma ovelha e pensava, esse pasto essa ovelha vai consumir, vai... Eu já fico imaginando ele em cima do monte, procurando o melhor pasto, né? Então... E, vou levar por esse caminho aqui que vai ser o caminho melhor para ela. Enquanto isso, as ovelhas fazendo o quê? Nada. Lá, descansando, esperando aqui, ó. Ele lá olhando, já falou. Então, e as ovelhinhas bem assim, vou comer aqui mesmo, uma falando com a outra, eu vou comer isso aqui mesmo. Não. E ele fala, não, vem aqui comigo, aqui vai estar o melhor. E cara, isso aqui para mim, que é o descanso e a paz, isso é o que todo mundo procura. Quem que realmente pode provar a Deus e dizer que não tem isso?
Aquele que prova do verdadeiro Deus, do verdadeiro pastor, ele está provando de descanso e paz. Porque no momento que você se sentir pesado ou perder a paz, esse é um termômetro. Esse é um termômetro para você. Sim. É um termômetro para mim também, não é? Claro. A gente procura as decisões diante daquilo que te... Quer dizer, ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que fez com que isso fosse real e existente. E ele diz, a paz que eu te dou não é a paz que o mundo te dá. Não é? Perfeito. Então, é um lugar onde eu não tenho poder sobre ele. É ele que me dá. Isso. Faltou uma musiquinha. Pode. Faltou a musiquinha, né? Faltou, não faltou? Colocou. Desculpa, Carlos. Vou botar uma musiquinha aqui. Perfeito. Eu gosto da musiquinha, entendeu? Me inspira, tipo assim, ter um som à nossa volta. Suave. Um som que vem dele, um som que nos leva a ele. Nossa, é bom, né? Nos dá uma paz. Desculpa. Tranquilo. Acabei te interrompendo. Não, tranquilo. Mas essa caminhada que a gente já estava falando nos outros vídeos também, ela remete isso, né? A essa paixão de Cristo. O sofrimento que ele teve que passar sem ter pecado algum, para resgatar a gente. Sim. Né? Que amor, né? Que amor. Que Sim. amor. Por amor ao Pai, o Pai, por amor a nós, Ele também nos amando, entrega-se por livre, espontânea vontade. Entregar parece uma coisa simples, mas tantos de nós temos dificuldade de nos entregar apenas para crer. Mas ele veio num propósito de entrega da vida, do próprio corpo, de sentir dores, de sentir tudo. Mas uma entrega que não é para ser vista pela dor, mas uma entrega que é para ser vista pelo tamanho do amor. Quando eu ouvi essa frase, eu me dei conta de muitas coisas, que era: você só vai entender o tamanho do amor de Deus, ou quanto Deus realmente ama você, quando entender que o filho a quem ele mais ama, o único filho, ele entregou por nós. Você só vai entender o quanto ele ama você quando entender que ele deu o próprio filho a quem ele mais ama por nós. Isso aí. Que pai daria o filho ou a filha para alguém que nem conhece, às vezes, ou para alguém que não é bom? Que mãe que daria? E Deus disse: entrego meu filho a vocês como presente, graça, por amor, pelo amor que eu sinto, pelo amor de tê-los de volta, para que a justiça seja feita, eu entrego o meu filho. Só que o filho... Isso confirma a lei antiga, de todos os profetas vieram dizendo. A justiça. E passa a ser um madeiro para onde a gente pode olhar, né? Que nem... Sim. Basta olhar e crer. É simples assim. Isso. E aí, o Filho, por amor, entrega-se a nós e nos diz: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas, o que eu acho que é a parte difícil de nós humanos do desagarrar disso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, Ele está em cima de tudo. Só que é só pensar, né, Renato? Assim, o que a gente imagina que é todo bem, que é todo o amor. E isso é uma fração, porque isso é do mundo. Mas todo o amor,
Ele está acima de tudo, guiando tudo que a gente fizer. Quando a gente coloca isso nesse lugar e depois passa a amar o próximo como a gente consegue amar a gente mesmo, porque é importante amar a gente mesmo também, mas não é um amor do mundo. Ele é esse amor diferenciado de Deus para nós, né? Eu fico olhando isso e me pergunto para você, né? Como é que é com as tribulações do mundo, as coisas normais do cotidiano que a gente vive, e vem Cristo e fala: vinde a mim que meu fardo é leve. Como é que você vê isso? Cara, eu sou suspeito, né? Claro, a gente tá aqui, mas eu sou suspeito porque eu vivo a leveza, como a gente leu hoje. Eu vivo a leveza da suavidade do orvalho de uma folha, da graça de Deus. Amém. Porque isso aí que você está dizendo aconteceu com a minha vida e está acontecendo todos os dias. Todos os dias. O fardo leve é o descanso que a gente disse no outro vídeo, que é do GPS. Quando você tem algo que te guia, então o caminho está assegurado por algo que já traçou a rota, e não você. O descanso e vinde a mim que o fardo é leve é: não faça, eu farei por você. Ele mesmo disse, naquela passagem que a gente também leu no outro vídeo, de Isaías 9:6, o governo está sobre os meus ombros. Eu asseguro de todas as coisas. Eu sou. Ele é aquele que vai te dar o descanso, ao mesmo tempo que vai prover a provisão. Isso. Ele vai te acessar. Perfeito. Então, realmente, essa passagem, ela tem esse lugar do descanso. Se você não está descansando, hoje, hoje, que a gente vai falar sobre essa palavra, ela é importante para aqueles que não conseguiram descansar ainda. Isso. Até para aqueles que também ainda estão ansiosos para lá ou para cá. Mas o sentimento que a gente sente, como o medo, a insegurança, mesmo que essas coisas aconteçam, isso não paralisa a tua fé. Sim. A gente tá no mundo, mas a gente não precisa ser do mundo nesse sentido, né? E nem se agarrar às coisas. Isso. Da carne, isso, como o medo, ou do mundo, como as coisas materiais. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Nem Sim. Salomão, com toda a sua pompa como e o maná glória. do deserto. Isso aí. Como Salomão. E essa tribulação toda que a gente tem no mundo, ela faz parte da vida. Ela faz parte da nossa vida. A gente não vive não experimentando essas coisas. A diferença é que a forma de encarar isso fica diferente. Não é? E se você está sozinho ou se você está acompanhado. Porque estar sozinho realmente é pesado. É desesperador estar sozinho. Sozinho nos momentos que, por exemplo, você está com medo, ou você está preocupado, triste, ou você está triste, ou você está necessitado de algo, né? Mas realmente não estar sozinho significa ser preenchido, como você disse, como aquele vazio que existe e é preenchido a partir daquilo que você realmente escolhe acreditar na vida. Sim. Mesmo se você quiser preencher com todas as coisas que há ao seu redor, você pode preencher, mas e aí? Hei de colocar à prova todas essas coisas, porque na minha humilde opinião, nem chega a preencher, né? E experiência nem chega a preencher. Às vezes entorpece mais do que preenche. Né? Mas as dúvidas
levam as pessoas a experimentarem as coisas, sabe? A dúvida de, por exemplo, a pessoa que não ainda está alicerçada na fé, com a fé certeira, passa por algum problema na carne ou no mundo, e ali pode ser que ela escolha experimentar por outras vias humanas, outras né? vias, outros lugares. Eu posso experimentar de um livro, de um conselho de autoajuda, um livro de autoajuda, ou eu posso experimentar de algum filósofo, ou eu posso experimentar de outras fontes que, segundo o que você já experimentou, ao que eu já experimentei, nada se compara à fonte da água viva a qual a gente está trazendo. A gente pode meditar, a gente relaxa. A gente pode ouvir músicas relaxantes e a gente se sente inebriado e bem, mas nada se compara a estar com Cristo dentro de nós. Nada, né? E sabe uma coisa, tô pensando aqui, é assim, quando vem de Deus, é sólido. Porque a prova deve vir a partir do momento que isso é sólido na sua vida. Que é como uma rocha firme. É o alicerce. Que não desliza, que não desmorona o tempo todo e reconstrói como uma casinha de areia no mar, aqueles castelinhos de areia no mar. Ou quando o vento bate, a gente até pode balançar, né? A gente pode ter dúvida, é normal na nossa vida. Mas quando a gente tem para onde ir, a coisa fica diferente, né? E com quem compartilhar, com quem entregar. Somos muito limitados, certo? Sim. Em muitos aspectos. Só de estarmos na carne já há um limite. A gente experimenta limites. Experimenta muitos limites. O tempo inteiro. Mesmo que nem sempre a gente tenha consciência. Mas quando você experimenta das coisas que são ilimitadas, e quando você acessa elas dentro de você de alguma maneira, e essa estamos tratando de quê? Do nosso próprio Deus, é óbvio, dele, do Espírito dele, que começa a habitar em nós. Quando a gente começa a provar desse lugar, você começa a provar daquilo que não tem limite. E é por isso que coisas que, como por exemplo, te aconteceram na sua vida, no processo que você teve de cura de muitas coisas que você tinha, que às vezes não tem explicação, mas ao mesmo tempo se explica através do Espírito, Sim. Da nossa fé. Essas coisas são as coisas que estão além do limite, do que a gente tem ao nosso dispor. Mas o primeiro, eu acho que é isso que você falou, é a fé. Eu acho que é o primeiro passo. A gente vai vivendo dia após dia, consumindo disso, e a cada dia que você consome e crê naquilo que está aqui de verdade, mais você vê a palavra sendo a prática da tua vida.